Olá, boa noite a todos. Em um minuto nós começamos então a nossa live de hoje, tá bom? Não sei se tem alguém conectado ainda, porque eu não estou conseguindo aqui achar. Ah, achei aqui o painel de visualização. Então, já deu para a gente confirmar aqui, já temos alguém nos acompanhando. Então, mais uma vez aí, boa noite a quem nos acompanha agora. Vou esperar mais um minuto apenas para a gente começar a nossa live então. Na verdade, a gente poderia já até começar, né? Porque, de acordo com o Evangelho, quando duas ou mais pessoas estão reunidas, em nome de Jesus, ele já estaria presente. Então, eu e mais uma pessoa aqui nos acompanhando, nós já estamos aqui podendo começar. Mas vamos dar mais um tempo aqui para os nossos amigos terminarem de se conectar, começarem aqui a acompanhar aqui a nossa live dessa noite pela página da União Espírita Irmão Hércules. Nossos amigos que sempre tão gentilmente nos convidam e nos possibilitam a oportunidade de trazermos as nossas reflexões. Muito bem, já temos mais pessoas aqui nos acompanhando agora. Então, nós podemos já iniciar com a nossa oração do início. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. A paz de espírito, a paz interior, que podemos nestes instantes nos reunirmos, ainda que fisicamente separados, mas certamente ligados pelo pensamento, buscarmos o amparo, o auxílio dos espíritos amigos, mensageiros divinos que nos inspiram, nos amparam e nos fortalecem em nossa caminhada. Permita, Senhor, que nesta noite cada um de nós, aqui ligados pelo pensamento e também através desta página que nos recebe, possamos todos encontrarmos as inspirações, o envolvimento amoroso e pacificador desses emissários amorosos que nos amparam, nos fortalecem e nos inspiram as diretrizes para o bem. Permita, Senhor, que possamos, envolvidos nesta paz, também irradiarmos um pouco de nós em favor dos nossos irmãos e que possamos, em harmonia, em paz, certos de que estamos cada um recebendo em seu lar todo o auxílio que necessitamos, iniciarmos estas reflexões da noite. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta noite tão abençoada, nesta noite em que nós podemos aqui, reunidos, ainda que distantes fisicamente, mas ligados pelo pensamento e pelas vibrações que nós também podemos aí receber dos nossos amigos espirituais, desse envolvimento tão amoroso, trazer algumas reflexões sobre as provas e expiações coletivas. Temos vivido tempos em que essas situações têm sido muito comuns, mas eu traria a lembrança de vocês de que nunca vivemos períodos realmente permanentes de paz, de estabilidade, de tranquilidade. Se nós fizermos uma regressão na história da humanidade, nós vamos ver que sempre existiram esses acontecimentos como hoje estão acontecendo. Para nós não é novidade essas situações em que grandes grupos de pessoas estão atravessando problemas. E poderemos pensar, são apenas os nossos irmãos do Afeganistão que estão enfrentando hoje as provas e expiações coletivas? Certamente não. Vamos encontrar em cada parte do planeta grupos de pessoas atravessando problemas que não são iguais, são igualmente preocupantes e que em algum momento eles podem se tornar tão graves, tão intensos quanto esses que nossos irmãos lá no Afeganistão estão vivendo.
No Haiti nós vemos há poucos dias uma série ali de calamidades ali que se juntou de calamidades naturais com o flagelo social e político que aqueles nossos irmãos também enfrentam. Se nós formos para o nosso país, nós vamos encontrar também inúmeras pessoas passando por muitos problemas. Outro dia via uma reportagem que falava sobre a condição de algumas pessoas numa grande capital brasileira, em que há um mapa que mostra toda a distribuição de organizações criminosas dominando e intimidando as pessoas que vivem. Ou seja, em todos os pontos daquela cidade havia focos dessas organizações. E como não vamos reconhecer que essas pessoas também não estão atravessando por provas e expiações coletivas? Todos nós que estamos presenciando essa situação avassaladora, devastadora dessa pandemia, que já atingiu 570 mil mortos aqui no nosso país e no mundo, um número muito maior, também nós vamos considerar que todos estamos, então, em provas e expiações coletivas. Talvez fosse desejável nesse momento nós lembrarmos, ainda que brevemente, a diferença que existe entre esse conceito de prova e de expiações. Relembrarmos que as provas são próprias da existência humana e que nós sempre enfrentaremos provas quando estivermos encarnados, revestidos de um corpo material. As provas, elas representam os desafios, elas representam aquelas dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem progredir. E muito daquilo que nós chamamos de sofrimento na vida é, na verdade, resultado dessas experiências necessárias para o nosso crescimento. Não fossem elas, nós não teríamos as habilidades, as competências, as qualidades que nós possuímos. Já as expiações são, de forma bem sintética essa explicação, as expiações são o reflexo das nossas escolhas, das nossas ações, quando elas geraram distúrbio, dor e sofrimento na vida alheia. As expiações, elas representam, então, também uma oportunidade de crescimento, de transformação, mas elas são as consequências dolorosas resultantes das nossas ações, que nunca passarão desapercebidas pelas leis divinas. Tudo que nós fizermos, inevitavelmente retornará a nós. Sejam as ações boas que praticamos, que retornarão na forma de paz, tranquilidade, seguridade, possibilidades de crescimento, ou sejam as expiações, as consequências dos nossos atos infelizes que trouxeram a infelicidade para o outro. Nós vemos que todas as pessoas hoje no mundo passam em algum momento por provas ou expiações. Geralmente as expiações são esses quadros muito dolorosos, são situações de sofrimento muito intenso, embora determinadas provas possam impor ao espírito encarnado grandes desafios. Imagine alguém que aceite a missão de renascer junto a um grupo de pessoas que tem muitas necessidades, muitos problemas, que apresentam necessidade de muitas lições rígidas da vida. Esse alguém mais adiantado na evolução espiritual irá sofrer inevitavelmente as consequências de ter optado ajudar essas pessoas. As suas provas serão então intensas, serão muitas vezes confundidas até com expiações. Grandes espíritos missionários que trouxeram também grandes contribuições para a humanidade, também no desafio de enfrentarem os obstáculos do mundo, também passaram por dores muito intensas que poderíamos até erroneamente supor se tratarem de expiações, quando na verdade nada mais era do que a consequência de uma missão escolhida. Isso porque todos nós, antes de reencarnarmos, somos levados a fazer algumas escolhas de vidas que nós pretendemos viver e nela experienciar, vivenciar situações que irão nos fazer crescer. De outras vezes, nós somos obrigados a aceitar certas condições que as leis divinas nos impõem como oportunidade de retificação e crescimento.
É, de certa forma, difícil para nós diagnosticarmos, identificarmos realmente o que em nossos sofrimentos, em nossas lutas, seriam provas ou expiações. Mas geralmente as expiações causam no espírito uma grande contrariedade, uma revolta, um desejo mesmo de abandonar essas experiências, porque como elas não são necessariamente obtidas com a aprovação da sua vontade, do seu desejo, elas causam no espírito, sim, uma certa revolta e indignação. Por isso que muitos fogem de determinados compromissos, fogem de determinadas experiências, temerosos das dificuldades que vão enfrentar. Mas também existem aqueles que, tendo aceitado certas provas, certas experiências na vida, chegando na vida terrena também recuam diante desses desafios. Muitas vezes levados pelo medo, levados pelo terror de imaginarem que estão desamparados, que irão sofrer muito e eles se sentirão então muito infelizes e não se dispõem mais a prosseguir nessa oportunidade de crescimento. Como nós vemos, para nós, quando nos encontramos encarnados, muitas vezes nós recuamos diante desses desafios que são necessários à nossa evolução. Daí a grande importância de termos, na análise das situações da vida, sempre esse olhar do espírito imortal, sempre tendo a reflexão daquele que não vê a vida limitada entre a experiência do nascimento e da morte, mas que compreende a vida de forma mais ampla. Inclusive, para nós podermos entender o porquê determinadas provas e expiações coletivas são necessárias, os espíritos nos pedem que olhemos como espíritos essas experiências coletivas, e não apenas do ponto de vista terreno. Allan Kardec, quando investigou junto aos espíritos no século XIX a causa dos flagelos destruidores, nas questões 737 e seguintes do Livro dos Espíritos, ele ouviu essa recomendação do espírito que trazia ele ali as elucidações sobre as expiações e provas coletivas. Ele alerta o espírito de que para a gente poder entender por que as pessoas passam por essas experiências coletivas, em que tantos sofrem as consequências de determinados eventos, sejam naturais ou não, nós precisamos ter esse olhar do espírito, não podemos circunscrever a nossa interpretação limitada apenas pela vida terrena. Daí a importância de estudarmos e conhecermos as leis divinas dentro dessa perspectiva do espírito imortal, que é o que de fato nós somos. Com essa forma de encarar e interpretar os fatos da vida, nós conseguimos certamente entender essas experiências coletivas, conseguimos certamente compreender essas expiações pelas quais as pessoas passam. Esse olhar do espírito, então, ele é fundamental em qualquer análise que nós fizermos. Naturalmente, para quem já está familiarizado com o conhecimento espírita, vai entender mais claramente essas condições. No entanto, aqueles que ainda não possuem esse conhecimento estão aí aptos a obtê-lo através do estudo, através da possibilidade que nós temos de conhecer, de refletir sobre a vida a partir dessas lições luminosas que nós temos, que os Espíritos nos trouxeram e que se encontram reunidas nesse conjunto que é a doutrina espírita, esse conjunto de ensinamentos para o espírito imortal, seja ele encarnado ou desencarnado. Nesta noite, nós vamos então analisar algumas dessas situações à luz desse conhecimento espiritual. Lembrando que nós estamos vivenciando na Terra uma experiência temporária. Por mais que os nossos sentidos nos limitem, por mais que a nossa dúvida possa surgir, devemos fazer esse exercício periódico de tentar ver as situações que nós vamos presenciando no mundo como espíritos encarnados e que um dia teremos que retornar à verdadeira vida. Essa ideia bem nutrida, alimentada, acalentada, essa ideia bem respaldada pelo conhecimento e pelas comprovações, pelas demonstrações inúmeras que nós temos de provas de sobrevivência da imortalidade, nos confere uma certa fortaleza interior que nos permite avançar na vida
sem esmorecer, sem nos deixarmos tomar conta pelo medo. E ele é um dos grandes adversários da evolução do espírito. O medo, ele é, inclusive para os desencarnados, um fator de grande ameaça. André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 42, ele traz ali um alerta dado por um espírito sábio que o instruía ali na ocasião do seu aprendizado no mundo espiritual, o espírito Narcisa, o alerta de que o medo poderia tornar ali, inclusive aqueles desencarnados que habitavam essa região do mundo espiritual, nosso lar, poderia colocá-los sob risco de entrarem num processo de profundo desequilíbrio. Assim como nós vimos nesses últimos dias, aí um acontecimento tão lamentável daqueles nossos irmãos que, tomados pelo medo, pelo terror, tentaram, de qualquer forma, grudar num avião que ia decolar. Eles foram certamente tomados, naquele momento, pelo pânico, pelo medo, que os levaram, então, a uma situação tão calamitosa, tão triste, quanto aquela de morrerem numa queda daquela altura. Vejam o quanto o medo ele pode nos propiciar a situações graves, a situações muito comprometedoras da nossa vida. E nesses períodos em que a gente ouve falar de tantas ameaças no mundo, para a sociedade, mesmo no nosso país, há rumores, há notícias que nos preocupam em muitas ocasiões, nós precisamos sempre ficar vigilantes e não permitir que o medo se aposse de nós, que nos leve a termos atitudes contrárias à paz e à felicidade. Porque muitas vezes, em resposta ao medo, nós permitimos que os nossos instintos mais agressivos, os nossos instintos de sobrevivência, muitas vezes ainda não completamente dominados por nós, aflorem e nos façam dar respostas violentas contra aquilo que nos ameaça. Sejam respostas que possam ser físicas ou mesmo vibratórias, porque o nosso pensamento, muitas vezes, ali carregado de rancor, de ressentimento, de raiva, contra as pessoas que causam distúrbios e problemas, estabelece no mundo espiritual uma verdadeira batalha, uma verdadeira luta, que pode muitas vezes nos atrelar mentalmente a outras pessoas que pensarão igualmente como nós, e isso vai criar entre nós e eles um circuito que se retroalimenta. O meu ódio pode alimentar o ódio de outra pessoa. O meu medo pode alimentar o medo de outra pessoa. Não apenas pelas mensagens articuladas ou escritas que eu posso transmitir, falando ou escrevendo ou propagando ideias destrutivas, mas a vibração, o pensamento. E essa questão que envolve o medo, nós podemos, em alguns momentos, nos sintonizar com essa onda muito perigosa que muitas vezes envolve a humanidade. Quem já experimentou esse acesso a essa comoção profundamente triste, deprimente, de se ligar a tanto sofrimento, a tanta dor, a permitir que tantas histórias tristes, lamentáveis, comecem a tomar uma proporção muito grande dentro de nós, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, quando nós nos sintonizamos de uma forma inadequada à dor do outro, nós podemos entrar não naquela frequência, naquela forma de pensarmos, vibrando pela paz, pela harmonia, pelo bem daqueles que sofrem. Mas nós entramos na onda mental deles, destrutiva, arrasadora e inibidora das nossas forças. Isso porque o medo, ele é um dos grandes adversários da maior força que o homem pode ter, que é a força da fé. A fé é uma força poderosíssima que nos move, que nos inspira, que nos encaminha, que nos endereça, e ela pode nos sustentar em momentos de grandes dificuldades. No entanto, se nós trocamos a nossa fé pelo medo, nós acabamos esmorecendo e acabamos esvaziando todas as nossas forças interiores. Daí a importância de estarmos vigilantes e de não nos sintonizarmos a uma onda de medo em relação aos acontecimentos que se passam.
O medo tem um grande poder sobre a nossa vida, mas a fé, bem cultivada, desenvolvida, é uma força propulsora da nossa evolução e que nos sustenta nas horas mais difíceis. Mas passemos agora, então, à reflexão sobre esses problemas coletivos. Porque permite Deus, muitos devem se indagar nesses dias, que tantas pessoas atravessem problemas tão difíceis. E aí isso vai ao encontro da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos quando ele investigou os flagelos destruidores. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, ele perguntou assim: com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os espíritos sabiamente disseram algo que muitas vezes, diante do sofrimento, se torna para nós difícil compreender. Eles disseram que Deus permite esses acontecimentos para fazê-la progredir mais depressa. E que eles ainda reiteram: já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Esses flagelos todos que nós vemos, isso que parece ruína e destruição para a humanidade, por mais que nós relutemos e por mais que nós nos solidarizemos aos nossos irmãos que sofrem, e esse sentimento de empatia, de pensarmos de que eles precisam ser ajudados e que nós teremos que encontrar algo em nós para poder ajudá-los, é algo extremamente necessário. É algo profundo e fundamental. Mas não podemos pensar que esses que atravessam momentos difíceis, esses nossos irmãos, estão simplesmente ao acaso sofrendo ou que há uma injustiça da parte de Deus para com eles. Todos eles estarão atravessando momentos decisivos em sua evolução. E muitos até se perguntam assim: quer dizer que eles passam então por essas experiências dolorosas e eu, que não estou passando por nada equivalente a isso, já não preciso mais dessas experiências? É aí que nós nos enganamos. Talvez nós não estejamos ainda à altura moral desses que já aceitaram atravessar essas situações tão desafiadoras, tão traumatizadoras e tão profundas de causas de sofrimento que eles atravessam. Nós possivelmente ainda não desenvolvemos a fibra, a resistência, o caráter suficiente para atravessar provas mais decisivas. Pode ser de fato que não precisemos mais delas, mas nós não temos como ter certeza sobre isso. Por isso que o sentimento de solidariedade, de amor, de compaixão por aqueles que sofrem, independente de ser por uma causa justa ou não, deve prevalecer em nós. E não devemos ser indiferentes ou apenas dizer: são simplesmente provas que eles precisam passar. Embora reconheçamos que sejam provas, temos que ter esse sentimento de compaixão para com eles, porque um dia será a nossa vez de atravessar esses grandes desafios. Mas que ninguém fique de sobressalto, temeroso, acreditando que no amanhã ou depois vai passar por um sofrimento para o qual não está preparado. Todos nós, quando enfrentamos esses desafios na vida, nós estamos em condição de vencê-los e superá-los. Todas as dificuldades que nos visitam representam sempre uma oportunidade de crescimento para o qual nós estamos preparados para enfrentar. E o dia então que as nossas provas futuras chegarem, nós talvez nem vejamos que sejam provas ou expiações. Se desenvolvermos essa confiança, essa fé, e sobretudo se nós hoje estivermos investindo no nosso futuro. E alguém perguntará: Antenor, como se investe no futuro espiritual do indivíduo? Como se faz isso? Nós investimos no nosso futuro espiritual através das ações do bem que hoje nós praticarmos. Todo o amor, toda a gentileza, toda a caridade que nós praticamos representam a atenuação dessas situações difíceis no futuro. Mas isso deve ser algo praticado com um sentimento de autêntica solidariedade, fraternidade, de amor ao próximo. É por empatia mesmo, é por compaixão.
futuro melhor. Foi isso que Jesus disse quando ele falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, o amor divino aceita todos os nossos erros e nos regenera e nos propicia oportunidade de crescimento. Mas também o amor que nós formos capazes de desenvolvermos uns pelos outros, na forma do bem, da caridade, da empatia, do respeito, em que praticarmos as nossas ações em favor do outro, nós estaremos gerando o bem. Afinal de contas, as leis divinas não seriam justas se elas permitissem que só se voltasse para nós as consequências dos nossos atos infelizes. Elas não seriam sábias e justas, como sabemos que o são. De fato, as leis divinas são perfeitas porque elas endereçam à criatura exatamente aquilo que ele vem semeando em seu caminho. Então, todo o bem que nós semearmos hoje representará o auxílio generoso que nós receberemos no dia das nossas maiores experiências, das nossas experiências mais decisivas. Será a sustentação para vencermos esses obstáculos. Aqui ainda, nessas questões, os Espíritos nos alertam sobre a questão aí das provas coletivas, das expiações, seguindo ali o raciocínio de Allan Kardec quando os questionou. Na questão 738, ele perguntou assim para os Espíritos: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? E eles disseram assim: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado, e leiamos esse castigado com uma atenuação no sentido dessa palavra, tá? No seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Inevitavelmente nós vemos que, muitas vezes, é o sofrimento que vem amolecer o nosso coração. É ele que vem, muitas vezes, dobrar o nosso orgulho. Quantas vezes é somente no momento da dor que nós percebemos que certos radicalismos, certas atitudes são completamente desnecessários da nossa paz e felicidade interiores. Muitas vezes é somente na dor que o nosso orgulho se desfaz e faz surgir em nós ali um ser mais simples, mais compassivo, mais benevolente. É no momento do sofrimento que as grandes verdades da vida se revelam para nós. É ali que nós passamos a dar valor ao sentimento, passamos a dar valor às afeições que tivemos ao longo da vida. Isso então explica por que a dor e o sofrimento são tão necessários na experiência humana. Nós vemos as pessoas muitas vezes agindo, e nós mesmos somos assim, de um modo tantas vezes intransigente, de um modo tantas vezes tão exigente, tão implacável na avaliação e na conduta do outro. Como que nós descobrimos então que temos que ser mais benevolentes? É quando nós atravessamos as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Infelizmente, ainda no mundo impera um grande número de pessoas de coração ainda muito endurecido, muito ainda rebelde, de pessoas que bastam ter um pouco de poder, um pouco de autoridade sobre os destinos alheios e agem de forma precipitada, de forma autoritária. Quantas vezes nós, na tentativa de defender um direito que imaginamos ter, nós avançamos sobre o bem e a paz do outro, na tentativa de defender aquilo que achamos que é nosso direito, cometemos muitas vezes injustiças. Às vezes nós praticamos os mesmos atos que nós estamos criticando nos outros. Isso nos faz pensar o quanto as lutas, as dificuldades da vida terrena ainda são necessárias para o nosso crescimento e nossa evolução. E o Espírito nos alerta ainda de que é preciso que nós tenhamos essa visão espiritual da vida. O Allan Kardec perguntou para ele: mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? E eles dizem: durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa.
Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Todas essas dores e essas lutas, por mais difícil que seja para nós pensarmos nas pessoas que estão ali vivendo essa dificuldade, representam, na verdade, experiências muito desafiadoras pelas quais eles atravessam, representam ali grandes problemas que eles precisam equacionar em si mesmos. Acho que tivemos aqui uma interrupção. Alguém pode me dar uma resposta se estão ouvindo bem aqui a transmissão ainda, pessoal? Representam ali grandes problemas que eles precisam equacionar em si mesmos. Acho que tivemos aqui uma interrupção. Alguém pode me dar uma resposta se estão ouvindo bem? Eu acho que pelo menos o áudio vocês estão ouvindo, né? Eu não tenho aqui um retorno aqui dos comentários ainda. Se alguém puder deixar um comentário aqui para mim, para eu saber que estão me ouvindo, que estão me acompanhando, pelo menos pelo áudio, já vai me ajudar aqui, tá bom? De qualquer forma, eu vou prosseguindo aqui, porque eu acho que nós vamos ter ainda aí a possibilidade de continuar a transmissão, pelo menos aí o áudio está passando, né? Então, estávamos aqui analisando agora as provas coletivas, e eu estava aqui no final da leitura da resposta à questão 738A do Livro dos Espíritos, né? E aqui o Espírito conclui dizendo que, para a evolução do Espírito, esses flagelos que destroem o corpo, que causam todos esses distúrbios materiais, eles não representam necessariamente as maiores e piores perdas. Sim, o que realmente é importante é a experiência que esses espíritos estão adquirindo. Mesmo que consideremos que para uma existência é muito doloroso esse processo que todos estão hoje passando em diferentes provas e expiações, para eles representará uma grande conquista, uma grande transformação espiritual,
se souberem aproveitar essa experiência. Parece algo frio, algo difícil até de aceitar para aqueles que não estão familiarizados com esses conceitos de vida espiritual, mas de fato, todas as experiências que nós temos, elas sempre dependem da forma como nós as encaramos. Elas sempre vão depender da forma como nós as aceitamos. É óbvio que há um limite daquilo que é conveniente aceitar em determinados momentos da vida, em determinadas experiências da humanidade. No entanto, há momentos em que toda rebeldia, toda força, todo desespero pode resultar apenas em mais sofrimento e mais dor. Daí a importância de exercitar a nossa capacidade de resignação, de aceitação, de tolerância. Obviamente que muitas pessoas hoje, vivenciando nesses momentos de grandes conflitos, de grandes calamidades, de muito sofrimento, desejariam fugir daquele local. Se eles se entregarem a reações violentas, a reações agressivas, eles tenderão a acentuar ainda mais o seu sofrimento. No entanto, se buscarem a ação mais prudente, ainda que diante de muito sofrimento, eles poderão ainda vencer essas experiências. Quando lembramos das pessoas que desesperadas tentaram se segurar num avião que estava decolando, as pessoas tomadas pelo medo perderam a razão e não perceberam a gravidade da situação em que se encontravam e acabaram se precipitando numa experiência muito desastrosa em que pôde ali terminar a sua existência, sabe lá, até que não devia ter terminado naquele momento, pelo menos. Isso nos mostra o quanto o desespero, a inconformação podem ser prejudiciais. Me recordo da passagem do Evangelho, quando Jesus disse para as pessoas que o seguiam, que se lhe batessem numa face, oferecesse a outra, se pedisse para caminhar tantos passos que andassem o dobro. Muitos pensam, Jesus estava ensinando as pessoas a serem subservientes? Não. Ele estava numa época em que ele compreendia que qualquer reação violenta que as pessoas que estavam ali submetidas à dominação romana demonstrassem, elas seriam castigadas com a morte. Jesus, ao ensiná-los a não reagir com a violência naquele momento, é porque não havia possibilidade de que essas reações trouxessem qualquer resultado positivo. E anos mais tarde, o que aconteceu? As insurgências, as rebeliões, levou à segunda grande diáspora do povo judeu e eles perderam o seu território e ficaram por séculos sem a possibilidade de um novo do seu próprio país, da sua própria nação reunida ali. Nós vemos por essa passagem então do Evangelho que há momentos da vida que a revolta e a rebeldia sempre serão fatores que complicarão ainda mais essas provas coletivas que o Espírito tende a enfrentar. Há momentos, sim, que nós temos que reagir, temos que agir positivamente pelo bem comum, mas há momentos em que, quando as forças destruidoras são muito poderosas, nós não temos como relutar contra elas. É nesse momento que devemos, então, exercer de forma muito sábia essa capacidade nossa de resistirmos até que uma oportunidade surja melhor. Esses nossos irmãos que hoje atravessam essas provas tão difíceis, tão desafiadoras, e para alguns ou muitos são, na verdade, expiações, eles devem ser por nós auxiliados, pelos meios que se nos apresentarem cabíveis dentro das limitações que nós temos, dentro das possibilidades que nós dispomos. Mas há um recurso poderoso que nós podemos mobilizar em favor deles, que poderá favorecê-los positivamente, que poderá ajudá-los a vencer esses momentos mais difíceis das suas provações ou expiações. São as nossas orações, são as nossas preces, são essas potencialidades que nós podemos emitir de nós, de pensamentos que possam envolvê-los e ajudá-los a encontrar a melhor forma de pensar, de encarar ali as suas vidas. Aprendemos com os Espíritos que todo pensamento tem uma força, tem um poder, e ele pode ser potencializado
pela fé do indivíduo, pela confiança com que ele deposita nas suas ideias e sabendo que tudo que nós desejamos de bom, tudo aquilo que nós desejamos de necessário ao espírito, sempre será, por parte do mundo espiritual, amplificado, apoiado, reunido e tornado uma força ainda maior e mais poderosa. Essa força que nós podemos mobilizar por esses nossos irmãos, além das ações que possam surgir para nós, de podermos ajudá-los de alguma forma material, mas essa forma real, efetiva e que pode ser mobilizada a qualquer momento, são as nossas orações. Não aquelas orações desesperadas em que dizemos, Deus, livra-nos a qualquer custo dessas dificuldades. Não são aquelas nossas imposições que muitas vezes somos levados a fazer, esquecemos a quem nos dirigimos, dizendo simplesmente, Deus, cumpra aquilo que eu acho que é o melhor para essas pessoas. Mas sim a nossa oração revestida de profunda solidariedade, de desejo de que eles possam encontrar a melhor forma de resistir a esse momento. Esse poder poderoso, assim como inicialmente falamos que o medo pode envolver e pode se tornar uma onda paralisante e neutralizante dos melhores esforços do espírito, ele tem um poder equivalente e até superior. Se nós desejarmos e inspirarmos pensamentos positivos das pessoas que estão envolvidas em todos esses conflitos, certamente serão essas ondas mentais que vão atingi-los, serão esses pensamentos que vão envolvê-los. Por isso que quando nós pensarmos nessas situações, nós precisamos pensar igualmente de uma forma indulgente, de uma forma caridosa em relação às pessoas que criam esses distúrbios. Muito do que nós desejamos de bem para esses que sofrem não se concretizam porque igualmente nós emitimos pensamentos destrutivos em relação aos que fazem o sofrimento acontecer. Nós somos como se fôssemos uma emissão descontrolada, ora de desejo do bem, ora de desejo do mal. Como nós podemos orar pelo bem de comunidades, de pessoas que passam por tantas dificuldades, se ao mesmo tempo estamos emitindo pensamentos de rancor, de raiva, de desejo de castigo e punição a quem causa o mal? Essa nossa contrariedade vibratória, ela acaba anulando o nosso poder de auxiliar esses amigos. Por isso que precisamos, nesses momentos em que acreditamos que a oração terá um poder de ação, de intercessão, nós orarmos por todos, por quem sofre e por quem faz sofrer, por quem atravessa as dificuldades e por quem as criou. Se nós formos capazes de pensar que todos somos irmãos, todos somos espíritos em evolução, de que aquele que erra igualmente é profundamente amado por Deus, assim como aquele que é vítima desse erro, e nós desejarmos que a paz, a harmonia se instale também para eles, nós estaremos efetivamente pensando como pensam esses espíritos superiores que conduzem a humanidade. Estaremos desejando, como deseja Jesus, a condução, a união das pessoas para o bem. E aí sim nós estaremos contribuindo. Por isso que nesses momentos desafiadores, nesses momentos em que tantas coletividades passam por tantas dores e lutas, nós temos que ter pensamentos serenos endereçados a todos. Temos que desejar que o bem se faça a todos os envolvidos nesses dramas. Só assim nós estaremos efetivamente contribuindo com o melhor que nós podemos neste momento, com as nossas preces. É muito difícil para as pessoas entenderem essa questão, porque muitas vezes os nossos sentimentos mais imperfeitos falam muito alto dentro de nós. Como assim orar por quem é um agressor? Como assim desejar que aquele que produz o mal possa encontrar a paz no seu mundo íntimo? Esse será o caminho da renovação. Quando eles forem capazes de se harmonizarem, quando eles se sentirem envolvidos pela paz, pela harmonia, pelo bem, pelo amor. É isso que fará essas pessoas encontrarem uma renovação em suas vidas.
é quando eles forem tocados por esse sentimento de amor, de fraternidade, esse sentimento de paz que todos necessitam para se renovarem. Por isso que nós, nesses momentos, quando nós estamos sabendo dessas grandes provas, dessas grandes dificuldades, oremos, desejemos a eles a paz, a renovação, a oportunidade de que eles também encontrem a sua felicidade, que eles também se renovem. Quando pensamos nos problemas da nossa sociedade, do nosso país, temos ouvido tantos exemplos lamentáveis de tantas pessoas, não podemos vibrar ódio contra eles. Por mais difícil que isso nos pareça, por mais desafiador que isso seja, lembremos qual é o sentimento de Deus, de Jesus por essas pessoas. Não vai ser ódio, não vai ser rancor, não vai ser vingança. Vai ser sentimentos de que esse indivíduo precisa se renovar, precisa se transformar. Nós não precisamos desejar o mal de ninguém, porque eles próprios encontram. E também não podemos nos comprazer com essa ideia. Temos que nos solidarizar pelo futuro que essas pessoas constroem infeliz para elas mesmas. À medida que nós nos esforçamos para agir assim, nós mesmos estamos evoluindo. A partir do momento que nós mesmos estamos desejando bem àquele que nos ofendeu, àquele que nos perseguiu, seja individualmente ou coletivamente, nós estaremos num grande e profundo processo de transformação interior. É assim que nós estaremos crescendo e nos transformando. É por isso que nós precisamos, então, ter esse sentimento de compaixão por todos. Já estamos nos endereçando, então, ao encerramento dessas reflexões. Eu deixo para aqueles que são dedicados ao estudo das leis espirituais, daqueles que buscam o conhecimento espiritual, algumas indicações para as suas reflexões, para o seu conhecimento. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, nós temos o capítulo Questões e Problemas, que tratam das expiações coletivas. Uma comunicação muito interessante do espírito Clélia do Plantier, que já abordamos em outras palestras que fizemos com esse mesmo título. Se alguém quiser ouvi-las, temos lá no site antenormorais.com.br com esse mesmo título dessa palestra de hoje, Experiências Decisivas, Expiações e Provas Coletivas. E deixo para vocês também as reflexões das questões 737 até a questão 741 de O Livro dos Espíritos. Certamente todos encontrarão nesses textos, nessas ideias, grandes elementos para compreender esse momento que nós atravessamos. Então eu convido mais uma vez a todos para este momento final, nos unirmos mais uma vez em oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de todo amor, de toda sabedoria. Senhor da vida, nós agradecemos, Senhor, ao auxílio, ao amparo, ao envolvimento amoroso dos espíritos amigos que nesta noite estiveram presentes juntos de nós, Senhor. Que possamos, envolvidos neste clima de paz e harmonia, envolver os nossos irmãos que atravessam por provas tão difíceis nesta hora, Senhor. Alguns em expiações de seus erros passados, mas que certamente encontrarão, Senhor, as oportunidades de elevação, de transformação e de mudanças de si mesmos. Permita, Senhor, que todos os que estão envolvidos nesses dramas coletivos, Senhor, essas provas tão desafiadoras, que eles possam ser amparados, assistidos, que possa haver mais sensibilidade no coração daqueles que promovem a dor, para que se renovem, que eles possam se solidarizar com seus irmãos, Senhor. Que os espíritos amigos, os espíritos benevolentes que acompanham essas civilizações no mundo oriental, no mundo ocidental,
nossos irmãos que seguem amorosamente a todos esses nossos irmãos nessas partes do mundo, nessas regiões, que eles possam ter a força de tocar o coração deles, Senhor. Que as mensagens de solidariedade, de amor contidas em seu livro sagrado possam ser lembradas por eles, Senhor. Que possa haver a oportunidade deles se renovarem e repararem as suas ações, que possa haver paz nos corações, Senhor. Pelos nossos irmãos que atravessam as provações tão difíceis das calamidades que se passaram no Haiti, que se encontram ali vítimas também de tanta violência, de tanta negligência, Senhor. Que eles possam encontrar a força para superar esses momentos, Pai. E que aqueles que detêm os recursos materiais do mundo, aqueles que têm o poder de decidir em favor das coletividades, que eles possam ser tocados em seus corações. E que haja boa vontade no coração de todos para auxiliarem, para ajudarem os seus irmãos mais necessitados. E confiantes, Senhor Deus, que os Espíritos generosos, vossos emissários, estarão auxiliando a cada um que sofre, a cada um que atravessa momentos difíceis, e que todos encontrarão as oportunidades de renovação e transformação, Senhor. E mais uma vez, do fundo dos nossos corações, nós dizemos, Senhor, confiantes, Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois sois vós o poder, o reino e a justiça para todo sempre. Gratidão, Senhor, por tudo, que possam todos os nossos irmãos desta noite que nos acompanharam aqui e que um dia ouvirão esta gravação, que possam ser abençoados, envolvidos em muita paz, Senhor. Que sua fé possa ser fortalecida e que possam vencer todos os desafios de suas vidas, Senhor. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Encerramos hoje, então, meus amigos, a nossa transmissão. Que todos possam ter uma noite de paz, de harmonia e que todos possamos, com muita confiança, vencer todos os desafios de nossas vidas. Aos meus amigos que nos acompanham esta noite, que Jesus possa abençoá-los, os nossos irmãos da União Espírita Irmão Hércules, que Jesus possa abençoá-los a todos. Um grande abraço a todos aqui que nos acompanharam, que Jesus possa abençoar, assistir e amparar a todos. Tenhamos todos uma noite de muita paz, de oração e confiança. Até uma próxima. Um abraço a todos.